Álvaro Dias, cumprimento os senhores senadores, senhoras senadoras, os ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. E quero aqui registrar, senhor presidente, que na última quinta-feira, a convite do Sinduscom, Sindicato das Empresas de Construção Civil do Distrito Federal, e da ADEME, Associação do Mercado Imobiliário do Distrito Federal, participei e fui assistir a uma palestra que apresenta um estudo patrocinado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, com apoio do Movimento Brasil Competitivo e com o apoio também do SESI, do SESI, do SENAI e da ABRAINC, Associação Brasileira das Indústrias da Construção Civil, do estudo denominado O Custo da Burocracia no Imóvel. E fiz questão de fazer o registro desse trabalho aqui, porque um dos grandes problemas do Brasil é a burocracia, e a burocracia é irmã da corrupção, mas porque, embora esse seja um estudo de caráter nacional, muitos dos problemas apontados em âmbito nacional, eles acontecem de uma forma até mais acentuada aqui no âmbito do Distrito Federal. Mas esse estudo, o custo da burocracia no imóvel, constata que o excesso de burocracia para a construção e aquisição da casa própria no Brasil aumenta em até 12% o valor final do imóvel para o proprietário. Isso equivale a 18 bilhões de reais por ano, considerando-se os financiamentos com recursos do FGTS e da caderneta de poupança, com base na média das unidades novas entregues anualmente. Esse custo extra onera toda a cadeia do setor e, no final, é pago pela sociedade brasileira. Outra conclusão desse estudo é que a burocracia também aumenta o prazo de entrega da casa própria. Dos 5 anos que o imóvel financiado pelo FGTS pode levar para sair do papel, ou seja, do projeto à entrega, 2 anos são consumidos apenas pelos processos burocráticos. Além disso, os principais problemas constatados pelo estudo são atraso na aprovação dos projetos pelas prefeituras, falta de padronização dos cartórios, falta de clareza nas avaliações das licenças ambientais e mudanças na legislação que atingem obras já iniciadas, como alterações nos planos diretores de zoneamento, por exemplo. O setor da construção propõe a redução desses custos burocráticos por meio de melhores práticas para análise e aprovação de projetos, padronização e revisão das legislações e maior informatização dos processos. Entre os itens, senadora Ana Amélia, apontados como problemáticos, e por isso que eu fiz questão de trazer para comparar com o Distrito Federal, primeiro, falta de infraestrutura de energia, água e esgoto, não endereçada por concessionárias, ainda que existam os recursos necessários. Veja bem, no Distrito Federal, hoje, diversas pessoas que compraram imóveis em setores novos da cidade, por exemplo, como o setor noroeste, vivem problemas graves, porque o empreendedor constrói um prédio, o prédio fica pronto, ele tem prazo de entrega para o cidadão que comprou aquele prédio, mas a Companhia de Luz de Brasília ou a Companhia de Água não faz a ligação de luz no período acordado. Atrasa 6, 8, 10 meses, 12 meses. Isso gera um conflito, porque a pessoa que comprou o imóvel acaba acionando o construtor no PROCON, nos órgãos de defesa do consumidor ou na própria justiça. E o cidadão que comprou o seu apartamento, que já poderia estar morando há 6 meses, 8 meses, 1 ano, tem uma despesa extra de pagamento de aluguel. Isso está acontecendo de forma regular no Distrito Federal. A TerraCap, que é a responsável pelos empreendimentos, lançou, por exemplo, o Noroeste 2, antes tinha feito um termo de compromisso em que complementaria toda a infraestrutura do Noroeste 1, e não apenas não fez a infraestrutura do Noroeste 1,
antes de lançar o Noroeste, o setor Noroeste 2, senadora Ana Amélia, como retirou, no final do ano passado, 140 milhões de reais que estavam no orçamento para a infraestrutura do setor Noroeste para a reforma do estádio recém-construído. 140 milhões de reais para esse estádio que já está beirando a 2 bilhões de reais. Esse estádio se transformou num grande sugador de recursos de todas as áreas, não apenas da área de saúde, da área de educação, da área de segurança, da área de mobilidade, mas também da área de infraestrutura. Então, essa é uma primeira questão. Outro problema apontado são os atrasos e subjetividade nas avaliações de licenças ambientais e falta de clareza de competência das esferas municipal, estadual e federal, falta de clareza nas regras para a definição de contrapartidas e falta de alinhamento dos projetos submetidos às experiências legais, gerando atraso na aprovação de projetos nas prefeituras. No Distrito Federal não é diferente. É impressionante como, do início deste governo, do governo Agnello para cá, como se reduziu o número de projetos aprovados no Distrito Federal. Isso tem gerado uma demissão em massa de trabalhadores da construção civil. É impressionante a curva descendente do número de projetos aprovados, com a consequente demissão de milhares e milhares, dezenas de milhares de trabalhadores na construção civil. E nós temos visto, o noticiário local, o governo Agnello já teve vários administradores regionais presos, exatamente pela falta de critério. É mais uma vez quando eu digo que a burocracia ela anda de mãos dadas com a corrupção. Ou seja, não há regras claras, tem empreendedores aqui que apresentaram prédios com projetos absolutamente iguais, idênticos, um foi aprovado e o outro não foi aprovado. E não é aprovado por quê? Porque não tem a propina. Só é aprovado se tiver a propina. Essa tem sido a realidade no Distrito Federal. Ou seja, a falta de regras claras e de uma infraestrutura adequada, técnica, para a análise dos projetos. Nós temos uma organização das administrações regionais no Distrito Federal, senadora Ana Amélia, que é inadmissível para a cidade, que é capital do país, em pleno século XXI. Nós temos administrações regionais no Distrito Federal, em que 98% dos funcionários, 98% dos funcionários são funcionários, senador Pedro Simão, comissionados, não são servidores de carreira. E temos várias administrações regionais no Distrito Federal, quase 40% dessas administrações regionais, que os administradores regionais sequer moram nas cidades que administram. São administradores nomeados por deputados distritais, que servem mais aos deputados distritais que o indicaram do que ao conjunto da população, e quando muda o administrador regional em função de uma composição política, mudam todos os servidores da administração regional. Não fica nem a memória do que foi feito na administração regional, e por isso as administrações regionais, é um outro motivo para que essas administrações regionais não funcionem. Portanto, é clara a necessidade de termos uma carreira para as administrações regionais, com servidores concursados, com servidores qualificados, servidores honestos e qualificados, selecionados por concurso público, engenheiros, arquitetos, gestores, com capacidade para analisar tecnicamente os projetos e poderem, num prazo ágil, dar os pareceres sobre esses projetos sem precisar de interferência política de qualquer político, de qualquer deputado distrital. Ou seja, utilizando critérios técnicos adequados, porque da forma como está, a burocracia, ela cria dificuldade para vender a facilidade. E para quem que ela vende a facilidade? Ela vende a facilidade para aqueles amigos do governo, para aqueles que financiam as campanhas do governo. E o noticiário está pródigo para comprovar o que eu estou dizendo. É importante também que haja uma modernização
dos cartórios para que os registros sejam feitos também de forma ágil. O Distrito Federal, essa é uma outra característica da capital da República, onde grande parte das habitações no Distrito Federal hoje não estão titularizadas, não estão regularizadas, as pessoas não têm o título do local onde moram. A dificuldade na concessão de alvarás é um outro problema. Hoje nós temos no Distrito Federal algo em torno de 21 mil empresas no Distrito Federal que funcionam sem alvará, ou seja, funcionam sem alvará porque a administração pública é incapaz de fornecer, de analisar e fornecer o alvará, em função desse aparelhamento que nós estamos vivendo na administração pública no Distrito Federal. Então, eu quero aqui parabenizar o jornal Correio Brasiliense por ter provocado esse debate junto com a ADEME, junto com o Sinduscom, porque este é um problema que afeta não apenas o setor da construção civil, mas ele afeta toda a população do Distrito Federal. Afeta aqueles compradores dos imóveis que acabam tendo um sobrepreço em função da burocracia, mas afeta todo o Distrito Federal porque engessa a economia do Distrito Federal, que está deixando de arrecadar, está deixando de gerar emprego, está deixando de gerar oportunidades pelo custo da burocracia associada à corrupção. Nós estamos, senadora Ana Amélia, pelo PSB, já há 1 ano e meio, com 12 núcleos temáticos, estudando com profundidade a realidade do Distrito Federal, com o objetivo de oferecer à população de Brasília um programa de governo a ser submetido também a um conjunto de partidos com quem temos dialogado no Distrito Federal. E essas são duas questões muito importantes a serem enfrentadas. O combate à burocracia, e a última vez que o Brasil fez isso de forma sistemática foi com o ministro Hélio Beltrão, que deu uma contribuição naquele momento, e o Brasil precisa retomar esse enfrentamento à burocracia, e essa é uma questão fundamental para nós no Distrito Federal, e o combate à corrupção. E nós temos claro que uma das formas mais eficientes de combater a corrupção no cerne é combatendo a burocracia. Nós tivemos, na última sexta-feira, mais uma operação policial no governo do Distrito Federal. Está se tornando rotina as operações policiais no Distrito Federal. Dessa vez na Terra Cap. O que se percebe é que estão abafando, já que foi uma operação desenvolvida pela Polícia Civil do Distrito Federal, mas as informações que obtivemos é exatamente em função de renegociação de dívidas da Terra Cap, de decisões, pessoas que já tinham com decisões judiciais no sentido da Terra Cap reaver imóveis, e que a diretoria da Terra Cap teria renegociado isso em condições muito mais vantajosas a alguns empresários, em prejuízo do interesse público. Essa é uma outra questão importante. O senador Cristóvão, tenho certeza que tem consciência disso, de ter a Terra Cap como uma entidade que tem uma gestão transparente, absolutamente transparente. Nos preocupa muito saber que a Terra Cap está sendo tratada também como caso de polícia, sendo objeto de ações policiais em função de malversação de recursos e do patrimônio público, que é a terra no Distrito Federal, e, como disse, algo que vem se transformando em rotina neste governo, as operações policiais, sejam contra administradores regionais, sejam contra secretários de Estado, e agora seja contra uma empresa pública, como é o caso da Terra Cap, e ouço com muita satisfação o senador Cristóvão. Senador Rodrigo, eu, por um lado, fico envergonhado que nossa cidade esteja mais uma vez, seu governo, vítima de polícia. Mas vítima aí não é no sentido de vitimado por inocência, mas por pecado. Esteja sendo visado pela polícia, na verdade, e não vítima. Ao mesmo tempo, eu fico satisfeito que a polícia descobriu a roubalheira que todo mundo sabe e diz que está na Terra Cap.
Mas é preciso explicar para a população do Brasil o que é a Terra Cap. As pessoas não sabem. É o pré-sal do Distrito Federal. Um pré-sal doado ao Distrito Federal por Juscelino Kubitschek, quando desapropriou essa região e entregou essas terras para o governo do Distrito Federal. Nenhum governo no Brasil é tão rico quanto esse. Ou era, senador Raupp, porque está se acabando. Se acabando. E grande parte dos terrenos que foram sendo vendidos, em vez de irem para a educação, para incentivar a indústria, comércio, agricultura do DF, foi para fazer esse estádio. Esse é o único estádio que não teve dinheiro do governo federal e nenhum do governo privado. Todo ele, 2 bilhões financiados com venda de terrenos de propriedade do governo do Distrito Federal, ou seja, do povo do Distrito Federal. Terrenos que vão fazer falta quando a gente precisar de vendê-los como capital para outras atividades, para outras obras. Nós vendemos patrimônio para comprar e construir um estádio. Um estádio de 71 mil lugares, numa cidade que praticamente os times que estão aí não têm torcida. Nós só vamos colocar gente ali quando vierem aqui os times do Rio, de São Paulo. E quando trouxer um grande artista, uma vez cada 10 anos, tipo Rolling Stones. É um crime. E crime é coisa de polícia. E felizmente a polícia está lá, como a gente tem conhecimento. Eu só espero que a polícia que é do governo do Distrito Federal não seja manipulada pelo governo do Distrito Federal, porque o diretor da polícia é nomeado pelo governador. Os que vão ser analisados, investigados, são funcionários nomeados pelo governador. Eu temo uma tramóia que termine escondendo tudo que está ali para ser exposto. Na sua expressão, numa administração transparente. Aquilo é o contrário da transparência. Aquilo é uma administração obscura. É uma administração secreta. É uma administração que nos envergonha, mas pior, que depreda o nosso patrimônio. E ficarmos sem ver isso é um crime contra as futuras gerações, contra as crianças do Distrito Federal. É uma pena que a polícia tenha que investigar ações dos nossos governos, mas felizmente a polícia terminou chegando lá. Muito obrigado, senador Cristóvão. E quero lembrar aqui, chamar a atenção, que esse estádio de Brasília, senador Cristóvão, é o único estádio construído no Brasil para a Copa que não conta com recursos federais. E não é à toa, senadora Ana Amélia. Foi exatamente feito assim para fugir do controle dos órgãos federais, Tribunal de Contas da União e Polícia Federal. O jornal O Globo trouxe uma matéria outro dia mostrando que a Controladoria Geral da União começou a investigar o desvio de recursos na construção do estádio. E teve que parar porque não tinham recursos federais ali, eram recursos apenas do governo do Distrito Federal. Mas o Tribunal de Contas do Distrito Federal já fez uma primeira auditoria e os auditores do Tribunal de Contas do Distrito Federal apontaram um superfaturamento de 431 milhões de reais. E sabe de quê, senadora Ana Amélia? É assim, o material, um canteiro de obras que estava no estádio, eles transportavam aquele material de um lugar para outro do estádio e contabilizavam como se estivessem transportando de Goiânia para Brasília. Coisas desse tipo. Eu tive a curiosidade de ir ao site do MEC para saber, com esse dinheiro, 431 milhões de reais, quantas escolas com creche seriam possíveis de serem construídas no Distrito Federal. Sabe quanto, senador Waldir Raupp? 172 escolas em tempo integral, com creche e com educação infantil. Pelo valor de 2 milhões e 500 identificados no site do MEC, daria para ter construído 172 só com o dinheiro do superfaturamento do estádio. Estádio esse, senador Raupp, que beneficia apenas 2 grandes empresas, que concentra todos os empregos no plano piloto
enquanto se estivéssemos efetivamente construindo creches e escolas, estaríamos dando oportunidade para um leque grande de empresas de pequeno e médio porte da construção civil. Nós estaríamos gerando os empregos nas diversas cidades do Distrito Federal. E mais importante do que tudo isso, nós estaríamos dando oportunidade para que as mães tivessem creches e tivessem escolas próximas das suas casas para levar seus filhos e abrir um novo horizonte na vida das suas crianças, na vida dos seus filhos. Mas, infelizmente, isto é o retrato do Brasil de hoje e, infelizmente, este é o retrato do Distrito Federal de hoje. É um estádio de 2 bilhões de reais, com 431 milhões de reais já identificados como superfaturamento, com administrações regionais, secretarias e empresas que regularmente são alvos de ação policial em função da corrupção presente no Distrito Federal. Portanto, eu queria fazer esse registro na data de hoje. Mais uma vez, cumprimentando o Correio Brasiliense por promover esse debate, junto com o Sinduscom e junto com a ADEME, no sentido de que enfrentar a burocracia é contribuir para enfrentar a corrupção que vem sendo extremamente nefasta no Distrito Federal. Muito obrigado. Senador Rodrigo Hollenberg,